Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem. Mais uma vez estamos juntos no seu televisor e é com muita alegria que nós temos a honra de poder entrar na sua casa, onde você está, para trazer este programa, que é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Nosso programa, como vocês sabem, tem sempre uma entrevista e logo em seguida eu quero trazer uma palavra que certamente poderá abençoar a sua vida e da sua família. Eu quero sugerir que você ligue agora para um amigo, para um parente, convidando-o a ouvir o programa que está começando nesse momento, o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos! Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, eu estou recebendo a Maria da Conceição Rosa, Nalu para os íntimos, como ela gosta de ser chamada. Ela é professora com mestrado em educação na USP e nós vamos falar da experiência dela com Deus, mas também vamos falar um pouquinho sobre leitura, já que para quem gosta da Bíblia e ama a Bíblia, a leitura é muito importante. Tudo bem, Nalu? Tudo bem, Claudete. Para essa turma conhecer você, uma professora da UERJ, não é verdade? Com mestrado agora na USP. Doutorado, né? Doutorado, olha mestrado só. Foi na UFRJ. Tá vendo? Foi bom para eu falar do mestrado também. Mestrado no UFRJ, doutorado na USP, que seria a doutora Maria da Conceição. Mas Nalu para a gente, não é? E, Nalu, você teve também uma experiência com Jesus formidável, algo que mudou a sua vida, né? Que botou esse brilho aí nesses olhos verdes diferentes. Como é que foi essa tua experiência com Jesus? Eu desde os 12 anos eu era da igreja, né? Eu me converti até na Assembleia de Deus ainda criança, depois eu passei a minha adolescência, juventude na igreja metodista. Só que com o decorrer dos anos, eu acho que acabei me afastando, embora eu tenha tido assim, uma inserção muito grande na liderança da igreja, nos movimentos ecumênicos, mas eu estava assim, há 10 anos afastada, eu não posso nem explicar exatamente por que eu me afastei. Você vai se envolvendo corre da vida. De uma forma mais racional, vai olhando as coisas de uma forma mais racional, e na verdade eu me afastei de Deus, né? da vida espiritual. E aí, só que eu achava que eu estava vivendo muito bem, estava tudo bem, né? Filho, marido, feliz, não faltava nada. E passou um tempo, eu acabei tendo que enfrentar uma separação. E isso foi, assim, um momento muito difícil na minha vida, muito doloroso. E um dia, eu passando na rua, eu entrei na Maranata. Igreja Missionária na Evangélica É importante Maranata. dizer, a Igreja É bom dizer o nome todo. Evangélica Maranata. Eu entrei aqui e teve a pregação, como ocorre com muita gente, na pregação estava diretamente focada no que eu estava vivendo. É interessante, né? Isso como Deus... A Bíblia é um livro que fala o coração do homem. Então, muitas pessoas entram na igreja, o pastor está falando ali de um texto bíblico, discorrendo ali, aí a pessoa fala assim, não é possível, alguém contou a minha história para esse homem, não é? Não, os exemplos, a mensagem, e aquilo tocou meu coração, eu estava até de licença. E o que ocorreu... Você estava vivendo uma depressão, não é? Né? Eu estava numa situação assim de depressão muito grande, estava com 42 quilos. E o que acontece? Eu passei a praticamente viver o dia inteiro na igreja, porque eu vinha a todas as reuniões de oração, a todos os cultos, e eu voltava para casa, eu entrava em sofrimento, eu voltava para a igreja, se eu pudesse, eu morava na igreja. E Deus usou demais as pessoas, né? Porque isso eu acho muito bonito, né? Como Deus, Ele gosta da parceria. Com certeza, né? A comunhão, né? Da comunhão, assim, porque Ele podia fazer tudo isso comigo sozinha, mas Ele fazia utilizando as pessoas, né? As pessoas me ouviam. E dentro até dessa visão, você trouxe para nós agora, abençoa aqui a nossa comunidade, com um curso, né? Um curso de leitura. Um curso assim dado nos melhores padrões, né?
porque a UERJ tem um padrão de qualidade tremendo, e você trouxe a oportunidade de pessoas fazerem esse curso de leitura. Fala rapidinho, porque já já a gente vai falar também da importância da Bíblia nisso. Esse curso, eu observando, né, a igreja, o quanto a igreja é um ambiente assim, que potencializa, né, a formação do leitor, né, porque seja criança, seja o idoso, o tempo inteiro a gente na igreja está lendo, está participando de atos de estudo leitura. Bíblico, né, tem os estudos bíblicos, as interpretações, as crianças memorizam textos. Então, o tempo inteiro, as pessoas estão inseridas num ambiente leitor. Né? Isso é muito importante. E as pessoas também têm essa intenção solidária de fazer muito trabalho social, de estar promovendo, né, muitas coisas para ajudar o próximo. Então, a gente tem na UERJ um curso, né, em parceria, né, um curso pela extensão da UERJ, né, que é um projeto do Colégio de Aplicação, do Instituto de Aplicação da UERJ, com o Centro de Atividades Comunitárias, o CAC, e que a gente exatamente trabalha com a formação do leitor. Então, como a gente pode, compreendendo os processos cognitivos, históricos e sociais da leitura, tá ajudando, né, as pessoas a desenvolverem ações que vão promover a leitura, ações de incentivo à leitura. Então, esse curso foi nesse sentido, das pessoas compreenderem isso, né, e delas construírem projetos sociais de incentivo à leitura, seja na igreja, no ambiente de trabalho, nas associações de moradores, nos espaços onde elas circulam. Né? E a ideia é a gente estar estabelecendo essa parceria com as instituições, né, sérias, honestas, né, porque a gente tem ONGs sérias, igrejas sérias, né, tem trabalho público sério. Então, se a gente consegue se aliar em prol da promoção humana, né, para um pleno exercício da cidadania, isso é muito importante. E aí eu aqui, né, nas diferentes posições, tanto como uma pessoa da universidade, uma pessoa da igreja, uma participante voluntária desse centro comunitário, tivesse uma oportunidade única de estar vendo isso acontecer. E foi muito bom. É verdade. É muito interessante. Agora, Ana Lu, até voltando a falar da leitura, é interessante, né, que em tempos em que as pessoas estão deixando de ler, não é verdade? Tantas outras mídias, né, que atraem a atenção das crianças, dos jovens. De um modo geral, os evangélicos, eles são um povo que andam agarrado com o livro, né? Isso é muito, muito interessante. Como é que você vê a influência da Bíblia e da leitura da Bíblia, até no crescimento social do povo evangélico, que a gente sabe, né? A gente observa dentro das igrejas, muitas pessoas às vezes chegam com pouca escolaridade e eles, nessa convivência, começam a falar melhor, começam a ter uma capacidade de interpretação de texto melhor. A pregação é uma interpretação de texto. Como é que você vê esse crescimento social mesmo através da leitura? Primeiro, a Bíblia é o livro mais lido no mundo, né? Então, a própria história da leitura, ela é muito associada, né, à igreja protestante, no sentido de que... Foi o primeiro livro a ser impresso, não foi? Foi o primeiro livro a ser impresso. Você vai ter a reforma, né, protestante através de Lutero, do acesso, né, que as pessoas não poderiam ler e as pessoas passam a poder ler. Ele traduziu para a linguagem, né, para o alemão do povo. A tradução para que as pessoas pudessem ter esse acesso, e a leitura começa a ter uma outra dimensão. Né? Inicialmente, quando havia poucos leitores e poucos materiais de leitura, você tinha muito a roda de leitura, onde você tinha alguém que lia e os outros escutavam. Né? E às vezes, como os textos eram poucos, o que ocorria é que muitos textos eram memorizados. É mesmo? Né? Muitos textos eram memorizados, que as pessoas liam aqueles poucos textos muitas vezes.
Então, o que ocorre? O protestantismo teve um papel importante, né, nessa multiplicação, nesse acesso do povo à leitura. E isso a gente vê... Porque foi estimulada a leitura da Bíblia pela pessoa comum. Porque você tem acesso direto a Deus e você tem acesso direto à palavra de Deus, né? O que muitas pessoas às vezes não sabem, até nossos telespectadores, que houve um momento em que você, se tivesse uma Bíblia, ou se você lesse a Bíblia, você era tido como um criminoso, não é? Vamos dizer, aquela polícia religiosa da época, a Inquisição, podia prender uma pessoa porque ela tinha uma Bíblia. Então, houve um momento em que a Reforma Protestante trouxe a Bíblia, né? Rompendo com isso, ela trouxe a Bíblia para a mão de cada pessoa. E aí, entrando nessa questão dos dias atuais que você coloca, né? A gente sabe que o conhecimento, a aprendizagem, ela se dá no social. Deus é tão maravilhoso, Deus gosta de tanta parceria, que a nossa própria Constituição tem um pesquisador, o Vallon, né, um grande cientista, ele diz que nós somos seres geneticamente sociais, porque nós precisamos do outro, da relação do outro o tempo inteiro. Então, Deus nos construiu assim, seres sociais. Ou seja, nas relações sociais, as aprendizagens acontecem. Então, o que ocorre na igreja? Na igreja, ela recebe pessoas de conhecimentos variados, de classes sociais variadas, e elas participam das mesmas atividades. Nessa convivência, nessa interação social, a gente vai tendo o quê? Esse processo de aprendizagem acontecendo. A mesma coisa na leitura. Para você formar um leitor, você necessita que essa pessoa tenha contato com material de leitura e com usuários de leitura. E a igreja é um espaço onde está repleto de usuários da leitura. Né? Isso até nas comunidades rurais, nas comunidades mais pobres, o peso que isso tem é determinante até no processo de alfabetização, né? Nessa constituição toda da leitura na vida das pessoas. Você sabe que nós já tivemos aqui na igreja uma professora, ela hoje já faleceu, foi uma professora e tanto, nossa querida Brasilides, e ela só tinha até o 3º ano do antigo primário, não sei como se fala agora, o fundamental, né? Uhum. E ela era professora de doutores, de juízes, porque embora ela não tivesse muita escolaridade, quando ela passou a ler a Bíblia, ela passou a ter um vocabulário especial, era uma autodidata, tinha uma didática para passar a Bíblia formidável, além do que ela ensinava compaixão, o que faz toda a diferença para um professor, né? Apaixonada pela Bíblia, e ela foi um exemplo da gente ver o que a leitura da Bíblia pode fazer socialmente por uma pessoa. E não importava a classe social ou o diploma universitário que essa pessoa tinha, eles, ao chegarem aqui no início, nos primeiros passos na fé, eles eram alunos da professora Brasilides. Essa comunhão, né, que seria a interação, né, tem até também um cientista russo, o Vygotsky, que ele fala aí da zona de desenvolvimento proximal. Aquilo que hoje você não consegue fazer sozinho, você com a ajuda pode realizar. Isso é o que ele chama de zona de desenvolvimento proximal. E aquilo que se você na relação, na interação, consegue realizar com a ajuda do outro, amanhã você vai conseguir fazer sozinho. Né? Então, isso a gente vê acontecendo. As pessoas chegam, elas começam a observar, começam a interagir umas com as outras e elas começam a aprender, elas leem junto com a outra, elas pedem, né, um auxílio para entender algumas coisas e, nesse contexto, elas vão avançando significativamente, tanto na sua formação leitora, quanto em outros aspectos da aprendizagem da vida. Né? E o melhor é o conteúdo ético da Bíblia, né? O conteúdo ético da Bíblia é maravilhoso, tem influenciado sociedades inteiras
e a pessoa começa ali na igreja e a aprender, a pessoa que veio por causa de uma oração, estava passando um problema familiar ou estava doente, veio para receber uma oração. De repente, além daquela oração, ela ainda recebe conteúdo ético, conteúdo moral, que vai ser uma bênção para a vida dela como cidadã, como família, tudo mais, não é? Falando, né, de outras pessoas que pesquisaram, né, e é muito legal isso que a gente vê a riqueza, né? Se a gente pegar Paulo Freire, ele fala da leitura de mundo. Então, além da leitura, né, essa leitura que está na Bíblia, essa leitura que se dá na aprendizagem uns com os outros, te permite uma leitura de mundo de uma outra maneira. Né? Ela te permite uma constituição da cidadania, porque a Bíblia ela te ensina valores que vão fazer com que você possa exercer uma cidadania plena, né, e que você se comprometa, né, com esse exercício na constituição de outros também. Né? Você lê o mundo de uma outra forma. É uma leitura transformadora. Vamos ler a Bíblia. Nalu, muito obrigado pela tua presença aqui. Que Deus continue te abençoando, que você possa continuar com esse amor pela leitura e pela leitura da Palavra de Deus. Obrigada. Você, amigo telespectador, se você tem vontade de conhecer mais a Bíblia, visite uma de nossas igrejas. Todas elas têm um estudo bíblico de 9 às 10. Você vai também se tornar um apaixonado por essa leitura. E você está vendo aí um telefone, existe uma equipe aqui para atender você, para orar, para te dar informações sobre os nossos horários. Ligue para nós, vamos receber a sua ligação com muito carinho, mas continue ligado porque você agora vai escutar uma mensagem desse livro maravilhoso que é a Bíblia. Alguém vai ler e vai falar sobre a Bíblia ao seu coração. Fique ligado. Meus amigos, meus irmãos, fazer parte de uma comunidade cristã é fundamental para mim, para você, para sua família. Nós, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, damos muito valor à nossa formação, à formação dos nossos filhos, da nossa família, porque é estudando a Bíblia que a gente se afasta de conceitos errados, de heresias, de falsos ensinamentos, de superstições que estão presentes na nossa sociedade. O brasileiro é supersticioso por princípio. E o cristianismo, ele é totalmente contra a superstição. Nós cremos na oração, cremos na fé, mas a fé tem sentido, a fé tem coerência, a fé tem apoio bíblico. A fé não é baseada em história da carochinha. A fé tem história, tem testemunho, tem vida. Então, o que tem que fazer uma igreja para ser uma igreja nos moldes de Jesus? Quais são as características de uma comunidade bíblica, uma igreja, para que Jesus Cristo tenha poder de poder participar, de poder intervir, de poder orientar, de poder, de uma certa forma, ser o rei, o Senhor nesta comunidade? Jesus Cristo fazia algumas coisas, ele nunca deixou de ensinar, nunca deixou de pregar e nunca deixou de abençoar as pessoas. No capítulo 9 de Mateus, do versículo 35 em diante, está escrito: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. Primeira coisa que Jesus fazia, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Segunda coisa que Jesus fazia, pregava o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E ele abençoava as pessoas nas suas necessidades. Uma igreja cristã precisa imitar Jesus Cristo. Ela tem que pregar o evangelho, anunciar a palavra de Deus, dizer que Cristo nos salva dos nossos pecados, do nosso passado, das nossas malícias, das nossas crendices, das nossas limitações, dos nossos complexos. Jesus Cristo entra no nosso coração, vai nos lavando, vai nos transportando
transportando do reino das trevas para o reino da luz, vai clareando a nossa mente, vai nos dando novo modo de vida. A água de Jesus Cristo vai lavando a nossa alma, o nosso coração, o nosso pensar, o nosso agir. E um homem transformado por Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas passam e eis que tudo se fez novo. Então, pregar o Evangelho é função de uma igreja equilibrada. Falar de Cristo, falar que o Evangelho é para você, é para mim, é para a criança, é para o idoso, é para a senhora, é para a grávida, é para a pessoa que teve estudo, é para a pessoa que nunca pôde ir para o colégio, analfabeto, que não sabe ler. Pregar o Evangelho de Jesus Cristo ainda transforma as pessoas. E é por isso que o Evangelho está crescendo no Brasil, porque esta mensagem ela é inebriante, ela é transformadora, ela é a melhor mensagem que existe na face da terra. O amor de Deus, que Jesus nos amou de tal maneira que veio, encarnou a nossa forma, o nosso corpo e conheceu as nossas necessidades e limitações, venceu as nossas tendências e pecados, enfrentou a cruz por nós. Jesus Cristo morreu por mim e por você para que nós pudéssemos ter vida eterna, vida abundante, os nossos nomes serem escritos no livro da vida. Por que nós cristãos não cremos em reencarnação? Porque nós cremos em ressurreição. A Bíblia diz: está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Então o que nos aguarda é vivermos uma vida na presença de Deus, porque um dia nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo e lá nós seremos julgados, porque o Senhor Jesus, ele vai analisar a vida e o coração de cada um de nós. Mas aqueles que têm um encontro com Cristo têm seus pecados transformados, perdoados, lavados, esquecidos e nosso nome escrito no livro da vida. Por isso que os evangélicos, eles dizem: eu estou salvo. Não que eles se julguem soberbos, soberanos e orgulhosos. Não, eu estou salvo porque aquele que crê em Jesus Cristo tem vida eterna. Então, pregação da palavra. Você precisa conhecer uma igreja, frequentar uma igreja que pregue a Bíblia, que pregue a mensagem de Jesus Cristo, que pregue que o Senhor veio para nos transformar, nos libertar, mudar tudo em nós. Mas não é só pregar o Evangelho, é ensinar a palavra de Deus. Então, uma igreja precisa ter estudo bíblico, precisa se dedicar ao estudo da Bíblia. E isso, meus irmãos, infelizmente, algumas igrejas andam desprezando. Mas existem igrejas sérias que levam em consideração o estudo bíblico, a escola bíblica dominical, onde as pessoas se dividem em classes e ao longo do ano estudam a Bíblia e os seus princípios. Isso faz com que a gente seja liberto de tantas crendices, de tantas coisas que oprimem, que iludem a vida das pessoas. Eu conheço colegas inteligentes que creem em duende, que ficam procurando duende no jardim de casa, porque não conhecem a Bíblia, porque duendes é uma superstição, não existe duende, essas coisas não existem. Mas as pessoas que não têm Jesus e não têm um ensinamento bíblico, elas se perdem em tradições supersticiosas e etc. Por exemplo, pessoas que querem pautar a sua vida e as decisões que vão tomar pela astrologia, pelo que diz o astrólogo, do signo de peixe, sagitário, capricórnio, que essas coisas são totalmente anticientíficas. A minha personalidade não é baseada pelo mês que eu nasci. A minha personalidade tem outras origens. Eu sou um pouco daquilo que meus pais me ensinaram, eu sou um pouco daquilo que eu aprendi com os meus professores, eu sou um pouco do caráter que foi incutido em mim através dos ensinamentos dos meus pais. Eu sou um pouco da transformação que o Espírito Santo faz na minha vida quando eu me encontro com Jesus, me entrego a Ele, me submeto a Jesus Cristo e Ele muda a minha forma de pensar, vai me lapidando, Ele vai me lavando. Jesus Cristo disse que se nós conhecêssemos a verdade nos libertaria. É esse tipo de libertação que o Evangelho traz para nós. E não pelo fato de eu ter nascido em maio
setembro ou novembro. Mas, infelizmente, algumas pessoas creem nisso bem intencionadas, porque elas não conhecem a palavra, elas não têm um estudo da Bíblia, elas ficam iludidas em tantas coisas. Por isso, uma igreja equilibrada precisa dar valor ao ensino da palavra de Deus, de ensinar, para que as pessoas não fiquem pensando que é dando dinheiro na igreja, esta ou aquela, que eu vou receber esta bênção ou aquela bênção, porque as bênçãos de Deus não são fruto de pagamento em dinheiro. Isso é medieval. Quem fazia isso era Tetzel, aquele padre na construção do templo do Vaticano, que ele dizia: tão somente a moedinha caia no fundo do lugar onde se deposita o dinheiro, que a sua alma vai sair do purgatório. Isso aí é Deus abençoando o indivíduo que contribui com dinheiro. Mas as bênçãos de Deus não vêm por dinheiro, vêm por obediência, vêm por humilhação, vêm quando nós nos humilhamos diante de Deus, vêm quando nós reconhecemos a soberania de Jesus nas nossas vidas e passamos a obedecê-lo, a honrá-lo, a ter uma vida pautado na palavra de Deus. Por isso você precisa procurar urgentemente uma igreja que valorize estudo bíblico, que haja um professor antes da reunião maior da igreja ou depois, não importa se é antes ou depois, mas você precisa estudar a Bíblia. Mas a terceira coisa que Jesus fazia é que ele abençoava as necessidades das pessoas. Ele orava pelos enfermos, orava pelas pessoas opressas, orava por aqueles desempregados, aqueles homens sem esperança na vida. Uma igreja abençoada precisa valorizar a oração pelos enfermos, a oração pelos doentes, a oração pelos necessitados, a oração pelos desesperados. E toda igreja equilibrada tem que ter um momento em que se para a atividade, em que se ora pelas pessoas, com imposição de mãos, com unção com óleo, conforme a Bíblia nos ensina. Você tem frequentado uma igreja assim? Eu quero desafiar você a procurar uma igreja bíblica, uma igreja ética, uma igreja que não vai valorizar você pelo fato de você dar um dinheiro mais ou um dinheiro menor ou maior, mas valoriza você na medida que você quer ser sincero, obedecer a palavra de Deus e seguir ao Senhor Jesus com sinceridade, com vontade de agradá-lo. Venha estar conosco. A Maranata não é a única igreja equilibrada e abençoada no Rio. Essa é característica de heresia, quando a pessoa diz que só a nossa igreja é uma igreja abençoada. Isso já é característica de uma igreja desequilibrada. Uma igreja equilibrada tem comunhão com as outras igrejas, e é por isso que nós temos comunhão com as igrejas batistas, presbiterianas, metodistas, Nova Vida, Assembleia de Deus, todas essas igrejas evangélicas éticas, cujos pastores pregam a Bíblia, pregam que você precisa ter um encontro com Jesus, se conhecer a palavra, se arrepender, mudar de vida, para que Jesus Cristo seja Senhor no seu coração e na sua vida e abençoar a sua família. Deus o abençoe. Procure uma igreja assim, você vai ser abençoado. Vamos orar nesse momento, encerrando este pequeno programa. Todo sábado nós estamos aqui, sempre às 8h30. Divulgue o programa. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, Tu que estás agora participando desta conversa, eu estou falando, aquela pessoa do lado de lá da câmera está ouvindo, mas o Teu Espírito Santo também está falando, também está, de alguma forma, influenciando este homem, esta mulher, para que ele tome uma atitude, para que ele procure uma igreja ética, para que ele procure uma comunidade onde ele seja abençoado e onde ele abençoe outras pessoas e tenha comunhão com elas e desenvolva um relacionamento de amor, de serviço, de ajuda e de também ser ajudado. Ajuda esse homem, meu Deus, a tomar uma atitude, não ficar só assistindo o programa aos sábados, mas amanhã, no domingo, no dia do Senhor, que ele saia da sua casa, procure uma igreja ética, que ele vá louvar o Teu nome, que ele glorifique o nome de Jesus Cristo, honre o Senhor Jesus com a sua vida, com o seu talento, com o seu tempo, com tudo que Deus tem dado a ele. Ajuda esse homem. Eu oro por ele, por essa família que está me ouvindo agora, para que o Espírito Santo abençoe esses corações. Eu oro em nome de Jesus. Amém.